Então, duas teorias que são expostas ao longo dessa tese são a teoria multirrascunho e a teoria baseada no afeto, que são desses dois grandes sábios, dois grandes neurocientistas e filósofos, que são o Daniel Dennett e o Antônio Damasio. A gente explica em detalhes a teoria do Damasio e a teoria do Dennett na formação em Neuroyoga. É claro que aqui eu vou dar um apanhado geral, mas não vai ser possível explicar em detalhes essas teorias. Você pode encontrá-las em diferentes livros desses autores em que eles expõem isso. Mas, como eu estudei, como eu li esses livros, eu fiz no curso um apanhado geral dessas teorias e a gente vai ver aqui a teoria do Dennett e do Damasio. E o interessante é que essas teorias, apesar de elas serem bem amplas, bem completas, elas não são contraditórias. Então, qual que é a teoria do Daniel Dennett, que é a teoria do multirrascunho? Vou até mostrar, multirrascunho, ó. O Daniel Dennett é esse cara aqui, ó. E ele é muito citado em vários livros que você vai ver sobre cérebro, sobre consciência. No Binhu, que é esse livro do Anil Seth, ele cita o Daniel Dennett. Então, esse cara, ele é realmente uma referência em termos de estudo de consciência. Bom, o Daniel Dennett, ele tem uma teoria chamada teoria do multirrascunho. Então, o que ele fala é que a gente tem diversos neurônios e esses neurônios, eles têm uma determinada especialização. Então, determinados neurônios são mais específicos para sentir odor, outros neurônios são mais específicos para a gente ver, e assim sucessivamente para as diferentes atividades que o nosso cérebro produz. E ele fala que, diante da situação que a gente se depara, diante do ambiente que a gente está, há como uma competição dos neurônios, tá? Então, por isso que ele fala de multirrascunhos. Então, por exemplo, você vê algo, mas ao mesmo tempo você sente o cheiro. Então, os neurônios responsáveis pela visão, eles vão se organizar ali de forma de dizer assim, ó, olha aqui, ó, eu quero que a visão apareça, que a visão apareça. E os neurônios do cheiro, eles também vão se organizar ali e falar, não, é o cheiro que é mais importante, aqui é o cheiro que é mais importante. E é como se houvesse uma competição interna dentro dos seus neurônios para apresentar a melhor escolha para a sua adaptação. Então, no livro do Binhu, o Anil Seth fala o tempo todo do best choice, best choice. Então, o cérebro sempre fazendo a melhor escolha, a melhor escolha, a melhor escolha. E aí, dentro desse conflito, chega um momento que a adaptação para o meio, ela fica evidente ali, não, agora é mais importante sentir o cheiro, porque isso aqui tá podre. E eu tô vendo e não tô percebendo que tá podre, mas eu tô sentindo que tá podre. E aí vem mais informação baseada que toda vez que você comeu algo podre, aquilo fez mal para você. Então essa informação ela vai se propagando dentro do cérebro e é como se, o cheiro ele vai ser prevalente agora na minha consciência. Então é como se criassem vários rascunhos, por isso que ele fala de multirrascunhos, e daí aquele que é a melhor opção para a sua proteção, ela surge. Então essa é a teoria e por isso que ela leva o nome de teoria multirrascunhos. E o Daniel Dennett, ele considera que a consciência, ela surgiu a partir do movimento de comunicação. Então, como que ele explica essa voz interna que a gente possui? Ele fala que, na ancestralidade, o ser humano ele começou a desenvolver cada vez mais a habilidade de se comunicar e a gente tem uma vantagem aqui com relação à nossa laringe e faringe, que elas são mais amplificadas que a maior parte dos animais. Então, a gente consegue produzir uma quantidade de sons maior do que todos os outros animais. O ser humano é o que consegue produzir mais variedades de som. Isso possibilitou que a gente construísse uma comunicação mais complexa. Além disso, o ser humano, dentro de um ambiente hostil, ele é extremamente frágil. Então, a gente precisou usar aquilo que a gente tinha bom, que era a comunicação, para tentar, de alguma forma, nos proteger. Foi por isso que a gente começou a desenvolver cada vez mais a linguagem e observar que aquela linguagem ela trazia muito benefício para nós. Então, nós começamos a nos comunicar com nossos parceiros, a criar ambientes ali que nos protegiam, e isso fez com que a gente visse uma grande vantagem em se comunicar.
E essa comunicação fez com que a gente começasse a prever determinadas coisas para o futuro. Então a gente começou a ver, olha, quando a gente combina aqui para que cada pessoa durma mais tarde e fique protegendo aqui a nossa aldeia, isso faz com que os predadores não venham para nossa aldeia, então vamos continuar fazendo isso porque isso nos protege. E dessa comunicação que primeiro foi externa e que começou a prever e proteger a gente, o segundo momento foi começar uma comunicação interna. Então, a voz da consciência que a gente tem nada mais é do que uma forma que o nosso cérebro fez para prever determinadas situações, e aí a gente começou com isso a elaborar cada vez mais o que é chamado, dentro das teorias, de cérebro preditivo ou processamento preditivo. Então, assim como os NCCs, a gente viu lá atrás, que todo mundo entende que é um determinado circuitaria que faz com que o fóton, né, que é a captação da luz, vá lá para trás e se transforme numa imagem. Todo mundo entende isso. Todas as teorias entendem o processamento preditivo. Todas as teorias entendem que o cérebro ele fica o tempo inteiro tentando criar, tentando emular situações, tentando prever isso e tentando escolher a melhor situação possível. Então, quando a gente fica com essa voz dentro da nossa mente, isso é fruto de toda a construção que o ser humano começou lá atrás, que ele começou a criar essa predição, né, essa previsão para se proteger. E a partir disso a gente começou a criar essa previsão para tudo que a gente faz na nossa vida, sempre tentando obter mais vantagem no sentido de produzir mais bem-estar para a gente. Inicialmente era para proteção, mas com o tempo a gente foi buscando cada vez mais buscar bem-estar. Então, à medida que a gente fica tentando prever isso, a gente fica constantemente com a mente tentando criar e criando um diálogo interno. Então a gente falou muito para fora, né, durante milhares de anos, e a gente fala muito para dentro como consequência dessa linguagem que primeiro foi para fora e agora foi para dentro. Então, essa é a teoria do multirrascunho. Você pode lê-la em detalhes no livro Consciousness Explained, que é o livro do Daniel Dennett que expõe essa teoria.